AC-CEITEC, intitulada Análise Estratégica Econômica da Indústria de Semicondutores e o papel da CEITEC. Eu sou Júlio Leão, porta-voz da associação. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos 4 debatedores pela participação e também pela audiência em nome da AC-CEITEC. Hoje, além da transmissão pelos canais de YouTube e do Facebook da associação, nós temos mais 5 canais com transmissão simultânea. Pelo YouTube, a gente tem a I3E CAS do Rio Grande do Sul, a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SB Micro, o canal do Fausto Oliveira na Revolução Industrial Brasileira, e pelo Facebook nós temos o SENGE e a Federação Nacional dos Engenheiros. Antes de começar, eu vou fazer uma breve introdução dos 4 debatedores. A gente tem aqui o Paulo Gala, professor da FGV, economista pela USP e mestre e doutor em economia pela FGV, professor desde 2002 na FGV, onde também coordenou o mestrado profissional em economia e finanças. Foi pesquisador visitante nas universidades de Columbia, Nova York, e Cambridge, no Reino Unido. Brasil, uma economia que não se aprende é o título de seu último livro. Temos aqui também Luiz Franca Neto, fellow e diretor da Cintiant Corporation, engenheiro pelo ITA, mestre e doutor pela Universidade de Stanford, mais de 20 anos na indústria high-tech no Vale do Silício, passando pela Western Digital, Research e Intel. Também tem mais de 100 patentes pelo SPTO, entre concedidas e em análise. Nosso terceiro debatedor, Roberto Panepucci, pesquisador do CTI desde 2009 e atualmente coordenador da área de microeletrônica do CTI Renato Archa. Físico pela USP, doutor pela Universidade de Urbana-Champaign. Foi pesquisador no Cornell Fabrication Facility, liderou o grupo de MEMS da startup Gallagher Networks no desenvolvimento de dispositivos fotônicos de silício. Além de atuar academicamente em PID e fotônica e nanotecnologia em Cornell, atuou na Florida International University. Temos também o 4º debatedor, é Murilo Pessati, CEO da Chipos, engenheiro pela USP, mestre em microeletrônica pela Unicamp, MBA em tecnologia da informação, com ênfase em gerenciamento de projetos. Murilo é especialista na área de projetos de circuitos integrados analógicos, com passagens pela Chip Idea, em Portugal, que foi adquirida pela Synopsys, e pela CEITEC, quando a CEITEC era associação civil. Na CEITEC, ele foi responsável pela equipe de projetos de circuitos integrados analógicos e de radiofrequência. Murilo é cofundador da Chips Microeletrônica, atua como CEO e presidente do Conselho de Administração. Esses são os 4 debatedores que a gente tem hoje, como vocês podem ver pelo resumo deles, que são pessoas com grande experiência na área. A primeira parte da live nós vamos ter de 5 a 7 minutos para cada debatedor, expor suas ideias sobre o assunto, e na segunda parte teremos perguntas da audiência direcionadas a cada debatedor, com 2 a 3 minutos para as respostas. Então, a gente organizou de maneira que o Luiz vai começar. O Luiz tem um hard deadline às 8 horas, a nossa ideia é de 1h15 de live, mais ou menos. Então, a gente vai começar pelo Luiz, por favor. Pode começar. Eu não sei se as pessoas estão vendo meus slides. Ok? Bom, muito obrigado a vocês todos pelo convite. É um prazer para mim poder estar participando dessa conversa. Bem, especialmente que eu frequentemente estou no Brasil e procuro sempre contribuir no que for possível, especialmente em ideias e sugestões. E nessa conversa eu resolvi trazer uma contribuição no sentido de o que é que a gente pode fazer para repensar o CEITEC, né? Estamos numa época em que talvez seja interessante a gente expandir um pouco mais do que a gente tem feito e, ao mesmo tempo,
apresentar o porquê é interessante ou importante que tenhamos o CEITEC. Eu começo primeiro estabelecendo o que as pessoas normalmente concordam ser papéis do Estado e ser papéis esperados de iniciativas privadas, né? Aí, como eu comento no topo, não é necessariamente a única visão, mas pelo menos essa visão é razoavelmente consensual, que a gente pode construir a partir dela nossas próprias iniciativas para fazermos bem melhor. Bom, no lado da esquerda, você normalmente tem o que se espera que o Estado participe, que são normalmente missões inspiradas em avançar a educação, avançar o conhecimento e que haja um benefício generalizado, né, para o país, para a sua população. E os elementos usados frequentemente para isso são nossas universidades, institutos de pesquisa, onde muitas vezes se procura avanços de interesse universal, né? Então, pesquisa básica é uma das coisas que as universidades e os institutos de pesquisa tendem a focar. Não só nós, mas no mundo inteiro. E existe o aspecto de educação, né, onde a gente também treina recursos humanos, né? Não só nas universidades nós geramos conhecimento no instituto de pesquisa, mas também educamos pessoas, né, cidadãos que podem, pelas suas iniciativas, trazer mais riqueza, melhores empregos, né, melhores e maiores oportunidades, e gerar riqueza no processo. No lado da iniciativa privada, a gente considera que os investimentos são tipicamente de risco, né? O objetivo visa a obtenção de lucros, e nós, em algumas empresas que podem se dar o luxo de fazer isso, há centros industriais de pesquisa tecnológica. Tende a ser uma pesquisa mais dirigida para o que é relevante para aquela empresa. E também há um ênfase, especialmente agora, né, na indústria de semicondutores, que existe métodos e processos sofisticados, as ferramentas usadas para projeto, para teste, além de fabricação, né, são especializados o bastante que você não pode ser um usuário casual, né? Você tem que estar continuamente sendo treinado, continuamente corrente nesses métodos, nos processos, nas ferramentas. E eu estou enfatizando esse elemento de educação, porque pode ser um elemento que a gente, repensando e reconectando, faz com que a gente tenha a oportunidade de fazer bem melhor do que a gente normalmente tem feito. Então, no meu próximo slide, a gente pensaria, bom, dado isso, o que é que a gente, olhando o nosso cenário, pode estar faltando, né? Então, quando você considera o pipeline de conhecimento generalizável para conhecimento especializado, você vê esse pipeline que começa com nossas universidades de pesquisa, que mantém programas de doutorado, programas de mestrado, programas de graduação, e em seguida vem institutos de pesquisa, onde há uma responsabilidade de gerar tecnologia, conhecimentos novos, e há uma certa sobreposição entre universidades de pesquisa e institutos de pesquisa, né? E a partir daí você vê que a pesquisa continua sendo avançada, e especialmente em ciências e matemática, né, que tendem também a ser de valor universal. Em seguida, tem os centros industriais, né, que empresas grandes o bastante para suportar pesquisa exploratória, ainda dirigida para seus produtos, mas exploratória em natureza. Há uma certa continuidade com as duas organizações anteriores e um certo overlap, uma certa sobreposição, né, com o adicional que os outros dois ingredientes não têm, que é o desenvolvimento de produtos inovadores específicos para aquela indústria. E nós também temos, especialmente no Brasil, empresas inovadoras, né, que são muitas vezes startups, são empresas de software, são empresas que visam comercializar hardware e processadores ou chips, e elas fazem muito desse papel no Brasil mesmo, né? Mas a gente acaba sentindo que há uma certa área que deveria melhor relacionar a possibilidade de centros industriais de pesquisa tecnológica com produtos, né? Dado que nossas empresas muitas vezes são acusadas de não fazerem muita pesquisa, não investigarem e com isso
não gerarem inovação. Só há uma área aqui que aparentemente nós poderíamos tentar ocupar, né? Como aqui eu marco até o bloco com a interrogação para a esquerda, nós normalmente entendemos que isso tem sido coberto pelo Estado brasileiro, né? À direita nós também entendemos que tem sido coberto por nossas empresas. Infelizmente, elas, por limitações contextuais ou oportunidade, elas acabam não tendo a oportunidade de se conectar com os outros ingredientes tão bem quanto nós desejaríamos. Nesse sentido, existe então uma oportunidade que nós poderíamos cobrir com o que seria o CEITEC, se a gente repensá-lo e pensá-lo não só no que já faz hoje, que já é espetacular, mas expandir e tentar criar essa empresa, né, que cobre e que faz os dois, tanto o lado tipicamente visto para o Estado, como tipicamente visto para a iniciativa privada. Né? E o que é que está, então, ajudando nessa conexão? Né? Era aquela conexão de educação, né? Porque a gente precisa enxergar que o CEITEC tanto faz sentido em ser uma empresa, porque ele está desenvolvendo produtos, ele está pensando no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que ele seja estratégico e ser capaz de vetorizar novas iniciativas para a própria iniciativa privada. E, nesse sentido, se a gente consegue enxergar uma missão adicional no CEITEC de educação, nesse sentido, uma educação informal, mais sofisticada, por causa da complexidade de ferramentas e processos na indústria de semicondutores, você vê que ela, então, teria a sua existência facilmente justificada, tanto como uma empresa, porque ela tem essa perspectiva de lucro e faturamento incluído entre seus objetivos, mas também existe um sentido de que faz sentido ela ser suportada pelo Estado brasileiro, na medida em que ela também tem a missão de educar e multiplicar os recursos humanos especializados, né? E com isso eu concluo, e essa mensagem a gente pode elaborar mais com umas perguntas que possam ser submetidas para o grupo. Obrigado. Aqui eu... Muito obrigado, Luiz, pela participação. Sem mais delay, vamos passar para o Paulo Gala para a apresentação dele. Obrigado a todos. Boa noite. Prazer enorme estar aqui para conversar com os senhores. Eu vou, obviamente, tentar dar uma perspectiva aqui de economista, até porque eu não conseguiria dar outra que não fosse essa, né? Para pensar a questão da CEITEC e da indústria de semicondutores e de tecnologia em geral, né, dentro do arcabouço de pensamento de economia e de economistas, né? Primeiro, destacar que o setor de semicondutores e de tecnologia avançada ele é chave para o desenvolvimento econômico de qualquer país, né? Não existe país rico no mundo que não tenha um setor de alta intensidade tecnológica, né? Tanto de hardware quanto de software, né? Tanto a parte de serviços quanto a parte de maquinaria industrial, né? Claro que cada um nas suas especificidades, nos seus nichos, mas a verdade é que quando a gente olha países de renda per capita acima de $30 mil, com algumas exceções que você conta no dedo, tipo Arábia Saudita, Austrália, Qatar, que são países de população pequena e tem uma base de recursos naturais enormes, né? Tirando esses outliers, não há país rico no mundo que não tenha um setor desenvolvido de alto conteúdo tecnológico, de alto valor adicionado e, via de regra, semicondutores, eletroeletrônicos estão lá, né? Os dados de comércio internacional e de desenvolvimento econômico são muito claros, né? Então, não existe outro caminho para se desenvolver que não seja esse de subir a escada tecnológica, como a gente diz em economia, né? O desenvolvimento econômico é uma subida da escada tecnológica, é o processo em que as empresas e os países vão dominam atividades simples, vão subindo, caminhando para o domínio de atividades mais sofisticadas e mais complexas, né? A gente pode imaginar um degrau de produção de coisas de low tech, né? Tipo sapato, cadeira, mesa, medium tech, que já tem um conteúdo um pouco mais elevado, e high tech, que aí sim a gente está falando da nobreza tecnológica, que se dá tanto na parte fabril manufatureira quanto na parte de serviços que se conecta com essa manufatura, né? E é no topo da escada tecnológica que a gente tem altíssimo investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, patentes e tudo mais. Aqui no low-tech, na indústria de sapato, no suco de laranja, na própria agricultura, nessas atividades mais simplistas, não há desenvolvimento de tecnologia de verdade, né? A inovação tecnológica ela está, como a gente sabe, na fronteira ou lá em cima do degrau, nos degraus mais elevados da escala tecnológica. O grande desafio dos países pobres e emergentes, como o Brasil, é subir esses degraus, passar do meio da escada para cima,
E a questão é que, quanto mais você sobe um degrau, mais difícil vai ficando a disputa, né? Primeiro porque há uma concentração brutal no topo da escada, né? Em geral tem meia dúzia de empresas que dominam os mercados mundiais nesses setores, nesses nichos. Então, são mercados extremamente concentrados, que têm o que os economistas chamam de barreiras à entrada, né? O domínio tecnológico já cria, por natureza, barreira à entrada e poder de monopólio, né? Então, a empresa incumbente que está lá tem muita força para defender a posição dela, inclusive para comprar concorrentes, aniquilar concorrentes, absorver tecnologias, enfim, eles nadam de braçada, basicamente. É uma luta que eu costumo brincar, que é do Mike Tyson contra um peso-pena, né? Então, uma empresa ou um ecossistema nascente como o brasileiro, ele tem a difícil tarefa de ganhar uma luta contra o Mike Tyson, né? Então, não é trivial você falar, ó, CETEC, vai lá e derruba o Mike Tyson, que é isso que você precisa fazer, né? Então, é importante colocar o contexto em que a gente deve pensar essas questões, né? E aí é óbvio que, quando a gente olha para uma iniciativa privada de um país emergente, pobre ou emergente como o Brasil, existe uma simetria enorme de risco-retorno, né? Porque em mercados concentrados, a conta de risco-retorno para a iniciativa privada não faz muito sentido, né? Não é o sentido de você fazer investimentos pesadíssimos no setor que você não é monopolista, que você não é oligopolista, que você está na franja competitiva, né, que você vai ter que mobilizar recursos gigantescos, com grande chance de não ter sucesso, né, seja para conquistar mercados em tecnologia já desenvolvida, seja para desenvolver novas tecnologias, né, que na verdade quem faz isso são as empresas da fronteira tecnológica. Então, o próprio cálculo de risco-retorno faz com que a iniciativa privada de países pobres e emergentes não façam isso. Elas vão se limitar a ser fornecedores simplistas de coisas sofisticadas, que são pequenos passinhos de risco menor, né? Isso não tem nada a ver com a incompetência do nosso empresário, nada disso, tem a ver com a estrutura econômica que está colocada ali. O risco-retorno jamais vai levar o empresário brasileiro para fazer um investimento gigantesco para concorrer com uma Huawei para desenvolver tecnologia 5G, né? Aliás, o 5G é um belo exemplo, mostra que só foi possível desenvolver 5G com investimentos pesadíssimos do Estado chinês, do Estado finlandês e do Estado sueco, né? Tanto no que eles colocaram de dinheiro na Ericsson para desenvolvimento de radares e toda a indústria de defesa, quanto que eles colocaram na Finlândia, né, em toda a história da Nokia e a Huawei chinesa, não precisa nem falar, né? O próprio Estados Unidos tem uma verba de 600 bilhões de dólares por ano para a defesa, que a gente costuma brincar que é um Estado desenvolvimentista escondido dentro dos Estados Unidos. Ele tem o maior Estado desenvolvimentista do mundo, ele gasta 600 bilhões de dólares por ano de verba de defesa, e uma parte considerável disso vai para o DARPA, vai para todos os braços, para a NASA, para todos os braços de desenvolvimento tecnológico. Então, é perfeitamente natural que o Estado assuma esse papel, né? Até mesmo nos países ricos que estão na fronteira tecnológica, no que diz respeito a aumentar a fronteira, expandir a fronteira, e está aí o 5G é um belo exemplo disso, né? O Estado tem papel chave no investimento. E em países pobres e emergentes, então, nem se fala, porque o tamanho do investimento necessário em P&D, em patentes e assim por diante, nunca é feito pela iniciativa privada. A iniciativa privada não tem capacidade de tomar um risco desse tamanho ou do tamanho necessário para realmente virar um gigante para poder brigar no cenário internacional, né? E aí, só quem pode fazer isso é o Estado, né? Seguindo exatamente o quadrinho ali que o Luiz colocou, né? Só essa articulação Estado-mercado que é capaz de produzir o desenvolvimento econômico e esses saltos tecnológicos, né? Então, é ilusão achar que vai surgir uma empresa brasileira pura, privada, sem ajuda, né? Sem ajuda de fomento, de bancos públicos, de pesquisa, de universidades e assim por diante. Então, o caso da CETEC, para mim, é um caso clássico, assim, um caso clássico do que a Ásia faz todo dia, né? Se a gente olhar, inclusive, agora que Taiwan, China e Coreia estão fazendo para turbinar a indústria de semicondutores deles, é exatamente isso. O Estado assumiu as rédeas, né? O governo chinês fez um pacote de mais de só para concluir, um pacote de mais de $1 trilhão para fortalecer o ecossistema de semicondutores ali na região de Tianjin e botar a China para brigar com os Estados Unidos, que está tentando derrubar, fazendo o que eu brinco de vandalismo, não é nem guerra comercial, é vandalismo comercial. Mas, enfim, concluo aqui esse pontapé inicial para a gente começar a conversar. Obrigado. Muito obrigado, foi muito
esclarecedor para o pessoal que é mais da área técnica aqui, ter uma visão diferente de economista como a tua aí. Muito, muito bem. Agora vamos voltar para o Paneput. Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui hoje à noite, conversando com vocês sobre a CEITEC. Como vocês vão ver, é uma empresa muito querida para mim. Eu preparei alguns slides para tentar fazer o ponto e ficou muito fácil agora com essas apresentações fantásticas do Luiz e do Paulo agora, certo? Então, a minha ideia é passar para vocês o que eu entendo ser o papel estratégico da CEITEC na indústria brasileira de semicondutores, e ela vai pela linha do mais do que more, né? Ou seja, mais do que transistor, certo? Então, ficou evidente agora que a gente tem um problema quando tem crises internacionais, a gente fica com escassez de soluções. Desenvolver soluções locais é estratégico do ponto de vista de segurança em geral, mas tem outras partes que a gente não quer discutir aqui de segurança nacional que validam a ideia de você ter uma indústria nacional de semicondutores. Espero que o Murilo talvez trate disso. Tem representantes locais que tentam atender essas demandas, mas infelizmente é muito difícil nos volumes necessários. Então, o que é mais do que more, né? É possível trabalhar com semicondutores sem estar preocupado em fazer transistores com eles, certo? Então, para quem tiver interesse, né, os economistas podem procurar MEMS, né, no Google, põe lá no Google, e você vai ver que tem um conjunto de soluções que vai além do CMOS. Então, coisas que envolvem micromáquinas, coisas que envolvem fluido passando por esses microchips e outras soluções como a ótica, por exemplo. Então, a CEITEC hoje ela tem uma infraestrutura, eu peguei esse slide aqui de uma apresentação para a SB Micro da Thalita Burger e da Eliana Van Etten, e apresentaram um trabalho que nós fizemos em conjunto, onde elas mostram aqui todo o ciclo de desenvolvimento, né, das soluções de microdispositivos. Estou chamando de microdispositivos porque eles não precisam necessariamente ser transistores, podem ser qualquer outra dessas coisas, certo? Então, a CEITEC tem todo esse ciclo operando na fábrica. E o que permite, o que é possível fazer com esse ciclo, né? Eu, nos anos 2000, né, passei 4 anos no Centro de Nanofabricação de Cornell, em várias capacidades, né? Uma delas como líder de um grupo de MEMS fabricando dispositivos. E eu fui, esse ano de 2020, participei de um evento e me deu o trabalho de colorir com as tecnologias que são usadas nos projetos de pesquisa. A gente está falando de projetos de pesquisa, como o Luiz comentou, aquilo que o governo fomenta. Eu acho que em vermelho tem um conjunto de soluções que são aquelas tipicamente usadas para fabricar coisas na CEITEC, né? O que está em vermelho e em verde, a CEITEC faz tranquilamente, né? Aqui para o lado direito são tecnologias mais avançadas, arriscadas, né? Que são interessantes para acadêmicos. Por que isso é interessante? Porque hoje o Brasil investe muito em ciência, e ciência é investimento, né? Não é gasto. Acontece que se você investe em ciência, mas depois não dá vazão para o que você desenvolveu, aí realmente, né, é difícil. Então, existe a necessidade de você pegar aquilo que a academia faz, né, o centro de pesquisa fazem, e levar para a indústria. Eu acho que a CEITEC tem um papel importantíssimo nisso, né? Só para voltar naquele outro exemplo, eu levantei um conjunto de soluções aqui para diferentes áreas, né? Eu queria mostrar a amplitude que tem, não é só eletrônica, tá? Essa área de semicondutores. Tem aplicações em biologia, química, materiais, dispositivos mecânicos, ótica, física em geral, né, com novos efeitos. Então, caiu muito de 2000, né, para cá o número de projetos nesse laboratório onde eu trabalhei, não porque caiu o interesse, porque abriram-se muito mais laboratórios como esse, né, e a gente não pode, então, fechar alguma coisa que faz parte desse processo, certo? Então, são muitas áreas que fazem isso. Indo para frente, né, a gente quer multiplicar aquilo que é possível fazer na CEITEC. Aqui está um trabalho que nós fizemos, né, aquele que eu mencionei antes com a Eliana, né, onde uma máscara, um dispositivo que nós projetamos, um chip, fabricamos a máscara aqui no CTI, e a CEITEC realizou os ciclos de prototipagem lá no Rio Grande do Sul e nos enviou o wafer, e com isso nós fabricamos diversos dispositivos. Nós queremos agora abrir essa oportunidade para fazer um projeto que envolva chips de várias outras universidades. A CEITEC e o CTI têm um projeto conjunto financiado pelo CNPq para fazer isso com guias de onda de silício.
essa ideia de você juntar layouts e fabricar um dispositivo com contribuições de vários outros grupos é comum no resto do mundo. Na CEITEC, com o CTI, nós exercitamos isso durante uns 2 ou 3 anos, né? Foram 4 ou 5 ciclos, e designs de outras universidades foram montados aqui, uma parceria com o CTI e a CEITEC, e na sequência, os dispositivos foram encapsulados aqui no CTI de uma forma customizada para esses diferentes grupos, certo? Então, essa ideia de multiplicar o que está sendo feito na CEITEC é importante. A CEITEC tem também abraçado desafios mais distintos ainda daqueles de fabricar transistores, apoiando, né, um projeto com a gente, onde a gente contratou a CEITEC para fabricar sondas neurais dentro de um projeto do CEPID da FAPESP, né, aqui em Campinas. Então, eu acredito que a CEITEC tem um potencial muito grande. Para concluir, né, a CEITEC é estratégica, porque ela pode oferecer soluções locais para essas crises internacionais. Ela permite que a gente faça muito mais do que transistores, certo? Soluções na área da saúde, telecom, IoT, biotech, automotivo, por exemplo. Ela dá vazão aos investimentos em ciência e tecnologia. O potencial de você transferir investimento em ciência, em física, química, biologia, etc., para o setor produtivo é muito maior se você trabalha junto com alguém que sabe fazer coisas na faixa de 1 milhão por mês, que é o que a CEITEC pode fazer hoje. Finalmente, a gente busca trabalhar com a CEITEC, ela precisa de mais agentes multiplicadores para trazer aquilo que elas são capazes de fazer para os grupos locais. A gente tem trabalhado com o Ministério para aproximar a CEITEC do Sistema Nacional de Nanotecnologia, o Sistema Nacional de Fotônica que está sendo montado agora. Finalmente, é importante para a CEITEC, eu acredito, explicitar o impacto que ela tem, que ela pode vir a ter, com base em exemplos de fora, e, dessa forma, ampliar o modelo de negócio dela para atuar no Brasil de uma forma muito mais abrangente do que ela tem feito até hoje. Eu queria fechar a minha contribuição. Obrigado. Muito obrigado, Panepucci. Excelente apresentação. Vamos para a primeira fala com o Murilo. Olá. Bom, primeiramente também é um grande prazer e um dever, acho, ter aceito aí o convite do Júlio, de conversar um pouco sobre a importância, né, do setor de semicondutores, do impacto econômico, e eu vou tentar contextualizar o papel do CEITEC numa linha de tempo aí, pensando em 3 momentos, né, ou seja, da onde a gente vem, onde a gente está, para onde a gente vai. Acho que isso é uma pergunta que a todo momento eu, pelo menos, me questiono em várias óticas, né. Primeiramente, a questão da importância da indústria de semicondutores, acho que dessa importância é que surgiu a ideia ou a implementação e a decisão de construir a CEITEC. Na época era o CEITEC, Pesquisa Centro de Excelência em Tecnologia Avançada. É fácil entender uma única figura, né? Se você olhar a indústria de semicondutores, ela fatura em torno de $500 bilhão no mundo. Porém, ela sustenta aproximadamente 50 trilhões de dólares. Tá? Eu vou tentar explicar um pouco com números, ou um exemplo prático, como isso ocorre. Ou seja, 3 exemplos. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, no começo de 2000, final de 90, começo de 2000, os smartphones, nem era smartphone na época, tá? Era um telefone sem fio que estava se transformando num telefone móvel. Tá? Eles eram grandes, eles eram pesados, a bateria durava muito pouco e você só falava nele. O que possibilitou você fazer um telefone menor, que dure mais tempo, que você hoje consegue ter uma interação de internet, coisas, uma câmera, etc. Né? Se você fizer uma análise tecnológica, os chips, né, os chips específicos para o telefone foi o que viabilizou isso daí. Ou seja, você teve que ter todo um desenvolvimento, não só fabril das fábricas, das tecnologias, mas do projeto de chips, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns quando estava no começo da década de 2000. Se você olhar as empresas de telefonia, né, elas faturam muito mais do que, provavelmente,
não tenho esses dados, mas entendo que seja um faturamento, se não maior, igual, mas com certeza maior do que a indústria de semicondutores. Ou seja, quem está vendendo o serviço lá na ponta para o usuário de telefonia móvel está sendo sustentado ano a ano, década a década, por um desenvolvimento constante. Então, a indústria é uma pirâmide invertida, ou seja, ela está numa base, mas ela, em termos de faturamento, ela é pequena, mas ela é estratégica. Tá? É por isso que semicondutores é estratégico. Outro exemplo, comunicações óticas, como o Paneput citou ali, ou seja, há 5 anos atrás, a telefonia que impulsionava esse mercado. Hoje em dia não é. Hoje em dia é o Google, é o Facebook, é o Amazon, são os servidores do cloud. E para isso acontecer, a gente tem participado em alguns projetos, a gente está acompanhando perto, terreno de desenvolvimento de colocar tudo dentro de uma canaletinha pequena plugável ótica, né? Você tem que diminuir consumo, você tem que aumentar a banda, usar as tecnologias mais avançadas, 5 nanômetros da TSMC, etc. Então, não existirá daqui a 5 anos as conexões que vão conseguir afunilar o 5G se não tivesse background, esse desenvolvimento de background. Terceiro exemplo que a gente tem participado também talvez um exemplo bem específico que deve começar a rodar muito fortemente, já tem muitos produtos, é o produto de wearables, mas especificamente hearables, por exemplo. Hearables, esses fones de ouvido sem fio que a gente coloca no ouvido, você precisa colocar um espaço muito pequeno, vários componentes, provavelmente 80% da bateria hoje em dia. Você precisa consumir muito pouca energia e ter ali, hoje em dia, o TWS, que é o Wireless System, você, sério, tem que ter uma comunicação muito rápida para você ter cancelamento de ECA. Você precisa de processadores muito rápidos, consumam um pouco, que caibam dentro desse curto espaço de tempo, de curto espaço de volume. Então, ou seja, é muito estratégico, sob a ótica de desenvolvimento de uma indústria que ela está intimamente ligada, ainda que distante, ainda que indireto. Né? Pouca energia, hoje o TWS, que é o Wireless System, você tem uma comunicação muito rápida para você ter cancelamento de eco. Eu dei um eco aqui, eu comecei a ouvir coisas que eu falei há uns 10 segundos atrás, desculpe. Mas falando do presente hoje em dia, e daí um pouco do contexto, né, trazendo mais a CEITEC, tá? Por que a gente está hoje discutindo isso aqui, né? Eu acho que eu vejo com bons olhos essa discussão e o que está ocorrendo na CEITEC, ainda que, talvez, se você não fizer uma análise mais rasa, talvez você ache isso um problema, mas eu acho que é uma solução, na verdade. Porque passou-se 10 anos criando a empresa, depois passou-se 10 anos rodando a empresa, e você olha assim, pô, mas claro que deu certo em muitas coisas, e eu acho que as apresentações que passaram, a apresentação que eu vi do ministro Sérgio Rezende, etc., tem muito mais dados ali, pessoas com muito mais propriedade para dizer isso aí. Porém, todo ano a gente sempre tem amigos, a gente sempre acompanha, e sempre existe aquele que, pô, mas tem que lançar produto novo, tem que conquistar mercado, tem que ser independente, gasta-se tantos, dezenas de milhões, mas se fatura unidades. Então, assim, no meu ponto de vista, indo bem direto e sendo objetivo, você criou-se uma expectativa um pouco fora da capacidade instalada em termos, ou da expectativa que se gostaria de chegar. Ou seja, vou dar um exemplo prático, a Chipos e o CTI, por exemplo, o Paneput. Qual o objetivo do CTI, tá? Obviamente, desenvolver, pesquisar e estar em contato com as empresas e desenvolver tecnologia. Qual o objetivo da Chipos? A gente tem que ter, primordialmente, uma capacidade de atrair projetos, clientes lá fora. Ou seja, a gente tem que dar lucro, a gente tem que reinvestir o lucro e gerar isso aí. Agora, o CEITEC, eu entendo que foi criado pensando em ter um grande apoio do governo, em compras tanto do passaporte, quanto rastreamento, etc., e acabou que não ocorreu exatamente isso. No entanto, se cobra
né, a função. Então, assim, eu acho que tem que se decidir, eu acho que o momento é oportuno, já indo para o futuro. Eu acho que o momento é oportuno por quê? Porque chegou-se no limite, né, em todos os aspectos. Eu vejo isso como um ponto bom, porque eu acho que daqui para frente vai se resolver essa questão, né, não questão meritória, mas questão de qual o posicionamento e tirar esse desalinhamento entre a expectativa e o que está se entregando. Eu acho que isso é uma coisa que não deve continuar, que é por isso que talvez tenham essas questões todas que têm sido debatidas aí. E, de qualquer forma, eu acho que tem que se reinventar, tem que se pensar, tem que se debater, tem que se planejar essa transição. Não acho que em 1, 2 meses ou 3 meses vai se resolver, porém, em 6 a 9, eu acho que sim. Eu acho que, e eu vejo N coisas que... E pluralidade de coisas que podem ser feitas. E estou aqui à disposição para poder continuar contribuindo aí com as perguntas. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. Já recebemos várias perguntas. Tá? Eu queria começar já com uma para o Luiz. Como a gente conversou, ele tem um deadline, então vou começar já com uma pergunta para ele. A pergunta para ti é a seguinte, Luiz. Começa assim: apenas manter a CEITEC seria suficiente para tornar o Brasil capacitado na produção de semicondutores? Caso contrário, que outras iniciativas e ou políticas seriam necessárias? Está no mudo, Luiz. Ok, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente não pode também colocar em apenas uma empresa, né, a responsabilidade de mudar o cenário brasileiro dramaticamente, no sentido de nós conseguimos, por causa do CEITEC, ou qualquer outra empresa, né, nos estabelecermos em uma liderança tecnológica em alguma área, né? Não é normalmente o esperado. O esperado é que uma iniciativa bem pensada tenha um fator multiplicador e não só as pessoas que trabalham naquele lugar ou que passam por aquele lugar comecem também a desenvolver suas próprias iniciativas, né? Então, você tem um elemento viabilizador e o elemento multiplicador, né? E nesse cenário, você consegue isso quando você combina com o elemento de educação, né? Porque, nesse caso, uma educação informal, em métodos, em processos, né? E muitas dessas coisas em tecnologia, você aprende fazendo, né? Então, há uma necessidade uma empresa como o CEITEC, se ela vai se dispor também a educar pessoas, né, que passam por lá em estágio, alunos de doutorado, pós-doc, que possam ter parte do seu projeto desenvolvido no ambiente CEITEC, eles acabam se expondo a métodos, e o próprio CEITEC se mantém corrente naqueles métodos e processos ao fabricar alguma coisa, né? Então, existe o lado de ser uma empresa, fabricar coisas que podem ser úteis e desejáveis, e ao mesmo tempo também está desenvolvendo talento humano, né? Que pode disparar iniciativas que não foram nem esperadas por nós, nem pensadas por nós, né? Eles próprios pensar essas iniciativas. O exemplo do CEITEC pode ser multiplicado também em iniciativas semelhantes em outras áreas que nós considerarmos estratégicas, né? Fazendo o mesmo papel de conectar pesquisa com produto, né? Porque parte do que a gente tem hoje em termos de realidade é que nossas empresas são pequenas demais para justificar ou suportar uma pesquisa industrial. As nossas universidades têm responsabilidades em pesquisa mais fundamental, o que é o papel delas. Então, o CEITEC cobre esse espaço onde ela contribui com produtos inovadores, e em fazer isso, né, ela também se habilita a educar mais gente a fazer esse tipo de coisa. No caso, passando como estagiário por lá, se cada membro permanente do corpo do CEITEC tiver um treinador, tiver algum estudante de doutorado ou pós-doutorado, né, um por ano, sendo treinado junto com ele para um projeto do CEITEC, o projeto parte comercial, uma aplicação comercial de ideias que ele avançou na própria universidade, você tem um efeito multiplicador, porque esse ex-aluno, né, doutorado, que passou pelo CEITEC, pode considerar a possibilidade de criar sua empresa, né? Já sabendo
já sendo treinado tanto em conhecimentos científicos como em métodos e processos específicos daquela indústria. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado. Até a gente tem um exemplo aqui, o Murilo é ex-funcionário da CEITEC, né? Quando a Associação Civil, e criou uma empresa que está no mercado aí, eu acho que há uns 10 anos, mais ou menos, né, Murilo? Eu tenho uma pergunta para o Paulo Gala, alguém que estava atento ao que o Paulo falou, colocou o seguinte: sabendo que em vários países a indústria de semicondutores recebe investimentos estatais fortes, como tu colocou, né? Por que o governo brasileiro quer ir na contramão do desenvolvimento tecnológico, condenando o Brasil a ser eternamente dependente? O que te faz crer que a gente está indo para esse caminho aí? Isso é uma longa briga entre economistas, né? Os economistas têm uma cabeça de corte mais liberal, eles acham que o mercado tudo resolve. Então, colocando de maneira tosca, assim, que o Estado é malvado e a iniciativa privada é boazinha, né? Então, existe uma visão de que, ao retirar o Estado da economia, a iniciativa privada brotará com força, né? Essa é a visão que tem hoje no governo, que é uma visão completamente contrária à visão, inclusive, quase mainstream dos governos no mundo, né? Que é a visão de que o Estado ajuda a turbinar a iniciativa privada, né? Que mais iniciativa privada depende de mais Estado, e que mais Estado produzindo mais iniciativa privada acaba criando um círculo virtuoso. E em nenhum dos setores isso é mais verdade do que nos semicondutores, né? Qualquer caso que a gente estude, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece na prática, mas a vida dos economistas é assim, né? Infelizmente, se a gente estivesse na engenharia, talvez as questões fossem um pouco mais objetivas, mas existem visões de mundo entre economistas, e a visão de corte mais liberal, que é a do governo, acredita que nada que é sustentado ou fomentado ou induzido pelo governo pode ser positivo, né, em qualquer aspecto, né? Então, a agenda que tem é simplesmente de desmontar tudo que diz respeito à ação pública, né? Aliás, eu até costumo brincar que o nosso governo atual é uma espécie de açougueiro que tem nojo de carne, né? Ele fica assim, ai meu Deus do céu, não quero encostar, né? Muito obrigado. Tá, eu tenho uma pergunta para o Paneput aqui. Eu tenho duas aqui já para o Paneput, mas eu estava vendo, tem uma que está meio difícil de responder. Vamos começar pela segunda aqui, então. O Ministério da Economia claramente avaliou a CEITEC somente sob o ponto de vista econômico, não levando em conta outros benefícios que a empresa fez para a sociedade, tais como criação de uma cadeia produtiva de semicondutores, geração de mão de obra especializada para o Brasil, entre outros. Não deveria esse debate de desestatização, né, envolver a sociedade científica que realmente tem conhecimento da importância desse tipo de indústria para o Brasil? Essa era fácil, tá? Tá cortado o fone. Tá, o fone tá desligado. Continua. Essa pergunta era mais para o Paulo, né? Mas a resposta é sim, né? Deve envolver, eu não sei, ela envolveu vários agentes, né? Mas eu acho que isso foi feito por formulários, por algum mecanismo que não houve uma discussão mais clara. Então, eu, por exemplo, não consegui compartilhar minha visão com... Não, mas só complementar que isso que foi levantado na pergunta são elementos econômicos. A avaliação econômica do Ministério da Economia foi muito mal feita, porque ela não levou em conta todos os elementos econômicos necessários. Foi uma visão completamente enviesada, porque qualificação de mão de obra é elemento econômico, encadeamento tecnológico, fortalecimento de um ecossistema tecnológico são elementos econômicos, né? Sim. Então, foi uma avaliação mal feita do ponto de vista econômico. Ela levou em conta o elemento financeiro de fluxo de caixa, somente, e não os elementos econômicos. Isso. Exatamente, mas essa é justamente a grande questão do risco-retorno, porque para um país pobre emergente, se desenvolver nunca vai dar lucro se você fizer uma conta de risco-retorno imediata. Porque é melhor você simplesmente ficar fazendo o que você já faz bem. Só que se você ficar fazendo o que você já faz bem, nunca você vai criar uma estrutura produtiva que te desenvolva.
a gente sempre será muito mais uma África do que uma Europa. Essa é a velha discussão do investimento, do custo e do investimento, né? Se eu puder dar uma pequena contribuição aqui, eu não sei se você quer mudar para a sua pergunta, mas combinando com o que Roberto e Paulo disse, né? De fato, é difícil você, às vezes, justificar um investimento estatal numa coisa que é extremamente arriscada, né? Porque há um dado de fé aí, né? E fica difícil você decidir isso com o dinheiro do contribuinte. Então, para você balancear as coisas, você inclui educação nisso, né? Porque mesmo que tudo dê errado do ponto de vista profissional ou do comercial, você ainda tem essa base humana que você criou, que vai ter as iniciativas dela própria, né? Quer dizer, a expectativa não é de o governo gerar riqueza. A expectativa é que a população vai gerar riqueza, né? E você está usando a capacidade do governo de vetorizar isso, mas deixando que a população crie as coisas mesmo, né? Nós não vamos ter uma economia estatal. Nós queremos que essas empresas que o Estado está se envolvendo, elas são vetores de coisas que vão ser muito maiores, né? Eu vou passar para uma próxima pergunta para dar uma oportunidade para o Murilo aqui, que está mais quietinho. Né? Tá? Murilo, de que maneiras a iniciativa privada e o Estado poderiam trabalhar juntos para desenvolver a indústria de semicondutores no Brasil? Qual a tua opinião sobre isso? Então, acho que a pergunta que a gente tem que fazer, é claro que o desenvolvimento, como todo mundo agora acabou de falar, é uma coisa. O desenvolvimento de uma indústria forte, ou ter um ecossistema, né, que esteja inserido nesse mercado. Agora, se o mercado está no Brasil, está aqui no Brasil ou está fora, é claro que seria muito melhor que estivesse aqui e relevante. Mas olha só a Coreia, por exemplo, né? Ela tem um parque enorme na área de semicondutores e o mercado está fora. Então, assim, quando se faz essa pergunta, a questão é, olha, como que a gente desenvolve esse mercado, independentemente se aqui no Brasil é fora, ou como que a gente vai conseguir desenvolver semicondutores com empresas locais, etc. Acho que tem uma diferença grande. Se a pergunta é para fora, eu acho que basta que desse segmento a gente consiga fazer com que isso não acabe. Por exemplo, a liquidação do CEITEC é um fator determinante e outras políticas aí na área, certo? Porque, como o Luiz falou, daqui a pouco sai alguém dali e tem uma ideia e cria uma empresa. Se tiver o ecossistema em pé, isso vai para frente. E depende das pessoas, né? Tem que vir algo aqui dentro para fora. O outro lado, ele é um pouco mais complexo, porque aí tem várias outras forças extrínsecas que são difíceis de você controlar. Fala, não, eu quero desenvolver essa indústria e eu quero que a empresa tal compre da empresa A, compre de B, né? A empresa da ponta compre da empresa de semicondutor. É difícil você casar na delegacia, né? É complicado. Então, eu acho que tem esse viés. Mas, de qualquer forma, eu acho que manter os investimentos, ter essa visão sobre todos esses outros aspectos econômicos que o Paulo comentou, que não foi avaliado, é determinante para que isso ocorra. E vai ocorrer uma hora ou outra, de uma forma ou de outra. Tá? Talvez mais importante que tudo isso é a visão de que isso é estratégia que foi iniciada, não pode tirar essa página do livro, tem que virar a página e começar a escrever de novo. Acho que a gente faz isso várias vezes na vida, é natural. Né? Essa visão aí é muito importante, né? Tirar a página do livro é o que não pode acontecer, tem que virar, ver o que deu errado e prosseguir, né? Então, agora eu não sei, eu me perdi na ordem das perguntas aqui, quem é a vez, porque misturou, vamos colocar uma outra pergunta aqui. Então, o Luiz tem que sair, né? Então, você tem que aproveitar ele aí. A última para o Luiz, então, porque daqui a pouco ele está saindo. O que você perguntar para mim, as outras pessoas são mais que bem-vindas. Bem-vindas para complementar, também. Claro. Entendeu? Então, aqui, para o Luiz aqui, semicondutores estão entre os itens mais importados pela indústria nacional. Oportunidade para crescimento desse mercado, especialmente agora, olhando para os vetores de desemprego e demandas tecnológicas. Não seria o momento de impulsionar a CEITEC ao invés de liquidar, como vem sendo feito, como é a intenção do governo federal?
Eu certamente acho que deve-se continuar com o que tem sido feito e amplificar, aumentar as iniciativas, né? Eu tenho uma certa reserva, né, com a justificativa, às vezes, de nós temos uma balança comercial nesses produtos que fala assim, de muito mais importação do que exportação, e eu fico um pouco receoso que isso sugira que a gente vai fazer uma espécie de substituição de importações, né? E eu não gosto muito de convergir para isso, né? Porque eu acho que existe muito mais oportunidades no mercado aberto mesmo, entendeu? E, de fato, isso é um dado e pode ser explorado, o fato de que a gente tem essa deficiência, essa importação muito maior do que exportação, mas a gente não deve pensar nisso como somente oportunidade para tentar substituir isso, né? O fato é que o mercado de semicondutores tende a crescer com novas ideias e que a gente não tem feito antes, mas que pode fazer no futuro, e pode ser oportunidade. E é interessante a gente explorar a ideia de que tecnologia em semicondutores, ela por causa do extremo, do muito alto investimento em capital, é interessante que você busque o mais amplo mercado possível. Então, eu acho que a ideia da gente também é sempre pensar onde que a gente pode... o que a gente pode fazer que pode ter apelo internacional, que pode ser usado internacionalmente, e já começar a pensar em projetos que têm essa possibilidade, né? No lugar de simplesmente tentar encontrar um cliente dentro do Brasil mesmo que compra alguma coisa que já existe e que a gente está só substituindo por tecnologia nacional. Não precisa, a gente pode realmente partir para muito mais coisas. E nesse mesmo item, eu gostaria de comentar que a fábrica, em particular, também pode contribuir para isso, não só com produtos inteiros, né, mas com contribuições específicas de alguma etapa da fabricação, e isso ser propriedade intelectual que o CEITEC licencia, né? Outras empresas podem, por exemplo, estar tentando soluções em memória, e de repente a gente descobriu materiais e combinação de materiais, e como processá-los, que oferece oportunidade de fazer memórias muito mais, com muito mais ciclos, memórias permanentes, com muito mais ciclos, né, de endurance, e que isso pode ser licenciado para outras empresas no mundo todo, né? Então, a gente pode fazer o CEITEC, ter o design house, fazendo designs inteiros e fabricando potencialmente fora do Brasil, no TSMC, e vendendo para o mercado externo. E a gente também pode ter a fábrica fazendo, não necessariamente em produtos inteiros, mas fazendo elementos críticos, né, que podem ser propriedade intelectual para ser licenciada no mercado aberto, né? E com isso tudo você faz a companhia ficar sempre no limite de tecnologia, na avançada, educando gente também para pensar sempre em oportunidades internacionais na fronteira do conhecimento, né? E isso tudo é permitido se você tem um ambiente como o da CEITEC, né? Então a gente pode pensar em melhorar, não precisa destruir o CEITEC, né? Tá bom, algumas coisas não estão perfeitas, a gente pode melhorar, já se fez tanta coisa, né? E o passo pode ser mais fácil. Alguém quer complementar essa pergunta? E outras perguntas aqui bem interessantes também. Eu queria dar um pitaco rápido só sobre isso que o Luiz falou da importação de tecnologia, que eu acho que é fundamental esclarecer esse ponto. Assim, não existe desenvolvimento econômico autárquico, ou seja, ninguém vai se desenvolver substituindo tudo que importa, né? Essa é uma ideia completamente do passado. Agora, o contraponto é o seguinte, também não existe desenvolvimento se você só produz coisas sem tecnologia e troca por coisas com tecnologia. Perfeito. Então, o truque é você descobrir qual tecnologia você vai ser capaz de produzir e exportar para o mundo, para que você possa importar a tecnologia do mundo. Então, quando você olha os países que estão na fronteira, eles fazem muito comércio entre eles, mas é troca tecnológica. O problema de África e de Brasil é que a gente faz troca não tecnológica. Então, a gente fica só na soja, minério de ferro contra a tecnologia. E é isso que não dá certo. Agora, o pulo do gato é quais tecnologias a gente tem como promissoras para fazer isso. E eu enxergo claramente que a indústria de semicondutores é um baita candidato para a gente conquistar o mundo, para a gente poder vender tecnologia e importar tecnologia, como todo mundo faz, né? No nível de país desenvolvido, é isso que acontece. O que não pode acontecer é a gente achar que a gente não vai produzir nenhuma tecnologia e ficar só vendendo minério de ferro, soja e agro, porque daí a gente vai ficar estagnado para sempre. Então, tem uma nuance aí, mas é importante fazer marcar essa diferença. Sim. Eu recebi uma pergunta assim, ó.
O que vocês acham da formação de joint ventures com empresas asiáticas como da Coreia e China para os avanços do setor de semicondutores do país? Antes de algum de vocês responder, eu já podia esclarecer para quem perguntou que aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma joint venture coreana brasileira que se formou há pouco menos de 10 anos, em função de já ter sido iniciado essa área de tecnologia de semicondutores aqui na CEITEC. Essa empresa que está aqui em São Leopoldo se chama HT Micron, só para conhecimento. Então, se alguém quiser opinar sobre essa pergunta aqui, ela está em aberto para quem quiser. Eu posso falar alguma coisa, mas o Roberto pediu primeiro. Uma coisa que, continuando, né, o que a gente estava falando, o que é interessante na parte de semicondutores, né, especialmente na parte de fabricação, é que um produto que às vezes a gente se refere a eles, a gente precisa de 23 máscaras, a gente precisa e os números aparecem razoavelmente pequenos, né? Mas quando você considera o número de etapas ou passos que a fabricação exige, esses números podem ser facilmente 400 passos, milhares de passos, né? Tudo bem, alguns são triviais, né? Mover uma bandeja de wafer de um lugar para o outro, né? Mas mesmo movimentos, né, aparentemente triviais, podem ter situações em que eles estão quebrando vácuo, e isso não é um passo desejável. E então avanços nesses vários passos são possíveis, né? E você pode acabar descobrindo um desses passos ou um grupo de passos desses que são críticos. E você agora tem uma contribuição que resolve esse problema, diminui a quantidade de passos, a complexidade e o custo de fabricar alguma coisa. E isso pode ser licenciado, se isso foi criado por nós, né? Dentro do CEITEC. Então, os semicondutores, dentro desse domínio, existe uma quantidade enorme de oportunidades que não são necessariamente em fazer o produto inteiro, né, entregar o pacote inteiro. Pode ser você descobrir passos críticos, etapas críticas do processo. Agora, a pergunta óbvia em seguida é, mas quem vai saber esses passos críticos, né? Quem trabalha na coisa. É daí a necessidade da gente ter esse pessoal permanente no CEITEC trabalhando, porque é fazendo que você sabe o que é o estado da arte, quais as dificuldades, né? E que elemento, se eu resolver o problema e fazê-lo menos custoso, causa um impacto gigantesco na cadeia inteira, né? E aí você pode licenciar isso, porque isso tem valor comercial. E essa era o meu pitaco nesse ponto. Roberto, você pode continuar. Eu vou complementar apenas para dizer que a gente não precisa se limitar a partes da Ásia por alguma razão, né? A fábrica da CEITEC de 6 polegadas, né, 150 milímetros, existem fábricas iguais à da CEITEC em todos os continentes praticamente, né, excluindo a já mencionada N vezes África, né, e ainda... Então, as parcerias, elas são muito importantes. Você pode desenvolver, como o Luiz comentou, na CEITEC, mas parcerias com a CEITEC e toda essa enorme base que faz pesquisa avançadíssima em nanomateriais, em novos materiais, na academia brasileira, tem a capacidade de contribuir de uma forma única para novos produtos, né? A gente visitou, como parte de uma missão, o Instituto Ibero-Americano lá em como é o nome daquele lugar? Em Portugal, perto ali de Porto, né? Não me lembro agora o nome. Mas só adiantando uma coisa, Panepucci, tu está respondendo uma pergunta que chegou aqui, tá? Sem pergunta. A pergunta é mais ou menos assim, ó. Duas partes. A segunda parte é que tu está dando. Como a CEITEC pode irradiar o mercado? Como se associar a academia ao empresariado? Tu está nessa segunda pergunta ali, mais ou menos respondendo. Porque a academia ela tem a capacidade de desenvolver novas ideias, mas o volume, como volumizar elas, é uma coisa completamente diferente. É aí que a CEITEC entra com essa parte de educação, né, de aculturar todo o ecossistema acadêmico para saber como que aquilo acontece. Né? Então, joint ventures podem acontecer com qualquer lugar. A CEITEC, ela catalisa isso. Porque realmente não é porque eu tenho um laboratório que é uma fotoalinhadora e uma evaporadora que eu sei fabricar chip, né? E isso é o ponto.
Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai bem tanto para o Murilo e para o Paulo, tá? Por dois aspectos diferentes, ó. A pergunta é o seguinte: na sua opinião, existe uma política clara de desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil hoje? Por quê? Não, na minha opinião, Luiz, deixa eu dar a opinião de fora, o Murilo dá a opinião de dentro. Minha opinião de fora é que existe uma política de destruição, não de construção. Pelo que eu estou enxergando, né? Eu não sou conhecedor como vocês são, mas a minha impressão então, é tá. essa. Né? Antes do Murilo responder, eu vou fazer um complementozinho aqui. Normalmente eu não costumo a dar nenhuma opinião nas lives, mas eu vou complementar, então, já para complementar a palavra destruição que tu colocou. Se a gente olhar... Júlio, antes de você continuar, eu vou ter que sair agora, gente. Eu estou adorando a conversa. Muito obrigado, Luiz. Essa reunião agora às 4 também. Mas adorei e eu quero ver se a gente continua essa conversa, né? Em outras reuniões. Muito abraço forte para você. Prazer de conhecer. Abraço. Mesma coisa aqui. Com relação à política de destruição que o Paulo comentou, teve alguns pilares que começaram a ser pensados no início dos anos 2000 para a indústria de semicondutores brasileira. Um dos pilares é a CEITEC, que está em processo de desestatização. Um outro era a formação de RH, um programa de 11 anos ou 12 anos, que se chamava CEI Brasil, foi extinto em 2019. Formou quase 900 trabalhadores para a área de indústria de semicondutores, muitos estão no exterior hoje, tá? E um terceiro pilar é na questão de política fiscal. Existe um programa chamado PADIS, Programa de Auxílio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores, que está para ser encerrado em início de 2022. Então, no processo de destruição, são 3 pilares que estão sendo derrubados. E vou deixar o Murilo complementar a pergunta. Olha, eu acho que há de se distinguir aí vamos dizer, o governo, a obra e o criador, tá? Só falando rapidamente, eu acho assim, a gente viveu uma época onde se criou muito, foi uma política de criação, certo? 2000, até agora há pouco. Para mim, o governo ideal é o governo que destrói coisas ruins e cria coisas boas, né? Mas, de alguma forma, o criador, e não só a obra, tem que ter uma certa relevância. Então, todos os governos buscam alguma relevância por N motivos. Então, a gente passou uma época grande de criação, criou-se coisas boas, criou-se coisas não muito boas. Eu acho que a gente está vivendo uma era de demolição, não só na ciência. O CEITEC é um ponto da obra da ciência e tecnologia, mas a gente tem ambiental, a gente tem em N aspectos. Talvez a saúde se safou por motivos limítrofes nesse ano, né? Então, posto isso, eu acho que talvez eu não precise falar muito mais qual é a situação hoje em dia, né? Então, não existe uma política hoje por motivos de como é que você quer aparecer, né? Eu acho que você tem que... para mim, está claramente eu vou demolir coisas. E é muito mais difícil construir que demolir, é óbvio. Sim. Tem uma pergunta para o Paneput. Lembra que tinha fácil e é difícil? Vem a difícil agora, Paneput. Após a abertura mal planejada, ocorrida nos anos 90, houve a desindustrialização do setor. A gente lembra, quem é mais antigo um pouquinho, que o Brasil chegou a ter, no final dos anos 80, mais de 20 empresas fabricantes de componentes eletrônicos aqui no Brasil, que foi praticamente dizimado ali, né? Então, a pergunta tem 2 partes. A primeira, eu não sei, se tu quiser pular, tu pula, tá? Qual poderia ser o patamar do Brasil hoje se as empresas de microeletrônicas fundadas nos anos 70 estivessem em pleno funcionamento? Então, está te pedindo para ter uma imaginação para responder isso aí, tá? E a segunda pergunta, que talvez seja mais interessante, é o seguinte: poderíamos traçar um paralelo com a possível extinção da CEITEC, e daí eu vou além, não só da CEITEC, programa CEI Brasil e PADIS? O que significaria isso para o Brasil, para o país no longo prazo? Então, são 2 partes, eu acho que a segunda é mais viável de responder, mas fica contigo aí. A primeira exigiria pensar em o que fazer para manter as empresas operando, né?
E isso é um exercício de ficção bem sofisticado. Eu vou deixar para o Paulo essa. Obrigado. O cenário ideal é assim, a gente seria competindo no mundo por tudo, né? Mas, obviamente, eram condições difíceis, né? Esse paralelo que se pensa fazer aí com o grande problema é que você quer, vamos dizer assim, se você elimina a CETEC por razões econômicas, ignora tudo aquilo que a gente levantou aqui agora, né? E depois, quer que o Brasil renasça, né, como uma potência mundial, você não vai conseguir fazer isso sem reinvestir uma quantidade de recursos que vai ser muito maior do que aquela que foi investida até agora, né? Esse é um problema que existe quando você desmonta, né? Desmobilizar pessoas é uma coisa que tem uma fluidez mais prática. Os equipamentos, eles não têm uma vida, né? Eles têm função. E quando você desmonta ele perde a função, né? Você querer desmanchar de uma forma graciosa a CETEC, de forma que o investimento que foi feito seja redistribuído, é um pouco fantasioso, né? Porque realocar o investimento que foi feito de forma produtiva em outros lugares me parece muito arriscado. Eu tenderia a acreditar em volta disso. Eu acho que tem um problema vou me aventurar aqui para falar besteira de física, tá? Que eu sou economista, vocês me corrigem. Tem um problema de atratores, né? Você precisa enxergar o comércio mundial como um problema de atratores. Então, os pequenininhos, eles não conseguem atrair nada. Os polos produtivos dos gigantes, eles atraem tudo. Eles atraem os melhores cérebros, eles atraem as técnicas. São bombas de sucção. Então, um mercado em tecnologia, o mercado emergente, ele tem muita dificuldade em produzir qualquer coisa. Porque o que ele produz rapidamente é sugado pelos grandes polos produtivos, né? O governo é a única força capaz de tentar segurar isso e criar um polo atrator. Agora, isso tem um custo de recursos públicos enorme, a gente sabe, não é de graça, né? O recurso público não é infinito. Então, a avaliação que a gente tem que fazer no Brasil é qual é o custo-benefício desse investimento público que a gente está fazendo. E, claro, você tem que colocar metas, critérios. Me parece que a CETEC tem feito isso. De novo, eu não sou especialista no caso da CETEC, mas tem que ser feito de uma maneira clara, transparente e mostrando os benefícios que estão sendo dados no presente e que poderão ser dados no futuro. E é evidente que tem que ser uma análise muito, vamos dizer assim, realista do ponto de vista de falar, olha, a gente está competindo com Coreia, com China, com Estados Unidos. Quer dizer, não acha que de uma hora para outra a gente vai construir um ecossistema no Brasil de ponta, de primeira geração. Isso é um trabalho que realmente é lento e que, eu vou dar um exemplo para vocês, a Toyota teve para quebrar durante 10 anos. O governo japonês segurou a Toyota durante 10 anos. Não fosse o governo japonês, a Toyota não existiria hoje, né? Porque ele teve essa visão de futuro de que uma empresa no setor automotivo de capital nacional no Japão faria sentido. Na época, todo mundo achava um absurdo o Japão tentar fazer carro. Era motivo de chacota no mundo, né? Como que o Japão vai produzir carro? Puta ideia ridícula, né? Então a gente precisa ter essa, vamos dizer assim, essa ousadia, né, da sociedade pensar onde ela quer investir, ter a noção do custo e fazer contas e colocar metas e critérios. Agora, o que não pode é fazer o que vocês estavam comentando, de que você achar que se você desmobilizar tudo que já foi feito, fechar tudo, eu vou falar o que vai acontecer. Nada. Vai todo mundo embora do Brasil, as empresas, provavelmente a grande maioria vai fechar e estamos conversados. O Vale do Silício vai tomar metade, Tianjin vai tomar outra metade e vai um restinho para a Alemanha, né? Vamos falar português, claro. E muitas das pessoas que tiveram formação para fazer essa área de semicondutores crescer nesses últimos anos estão indo embora para outros países, né? Só o fato de ter sido anunciado a resolução opinativa agora em junho em favor da extinção da CETEC, a gente tem 4 pessoas indo para a Europa já esse mês. Não, a Embraer, metade dos engenheiros já foi para o Japão, porque a Mitsubishi está tentando desenvolver aviões e já levou metade do time, entendeu? Isso aí A gente está perdendo... a gente treina, a gente gasta o recurso público para treinar pessoal para os Estados Unidos e para o Japão. Vejam vocês onde a gente foi parar.
A gente fez um cálculo só na Ceitec, que é uma empresa pequena, né? 180 colaboradores, tá? De quanto tem investido em reais e em anos de treinamento, tá? Foram 43 milhões de reais em formação de pessoal, 1.400 anos de formação, se somar os anos de formação dessas pessoas, que aos poucos estão indo para fora do Brasil. Tá? Uma outra coisa para complementar, quanto à questão que o Paulo disse que não é da área, não conhece bem a Ceitec ainda, então, o faturamento da Ceitec demorou a crescer por duas razões. Uma, encomendas de governo que não foram compradas. Outro, a instalação da fábrica, que levou muitos anos, porque o investimento era conta-gotas. Mas depois que essa fase passou, se a gente olhar de 2017 para cá, 2017 o faturamento foi 4 milhões, 2018 foi 6 milhões, estou arredondando, tá? 2019 foi 9 milhões, e hoje ainda a gente não fechou o ano e já passou dos 14. Então, tu vê que tem uma curva íngreme subindo, né? A gente, hoje o governo investe cerca de 60, 70 milhões por ano. Se a gente vê essa curva aqui subindo de faturamento, logo, mesmo no ponto de vista puramente de fluxo de caixa, a gente vai zerar. Ou seja, o que entra vai zerar com o que sai. Então, é uma questão de poucos anos para chegar e zerar esse fluxo de caixa. Então, tem metas e está se indo nessa direção. Só o que aconteceu, como eu falei, os primeiros anos demorou para essa primeira etapa ser vencida. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu não vou direcionar ainda para ninguém, para ver quem tem interesse, tá? Mas pergunta assim, ó, para um público leigo, qual a importância da indústria de semicondutores no Brasil e por que deveria ser prioridade, especialmente como plano de Estado? Quem se sente à vontade? Eu acho que, assim, me parece que é um setor que a gente tem bastante potencial e que a gente já gastou bastante dinheiro, né? Então, se você faz uma conta, né, de todo o investimento que já foi feito e do potencial que a gente parece apresentar no setor, faz total sentido. Agora, eu volto ao primeiro comentário que eu fiz no papo de hoje. Sem desenvolver alguns setores estratégicos, tecnológicos, não sei se é semicondutor, pode ser algo de agroindústria, indústria ligada ao agro, pode ser... Veio uma perguntinha nesse sentido para ti, Paulo. Além de semicondutores, o que tu considera estratégico? Então, estratégico, em termos genéricos, é tudo aquilo que tem alta intensidade tecnológica que gera alto valor adicionado per capita. É isso que a gente chama de setores estratégicos em economia. Agora, tem um leque gigantesco disso daí. Você pode pegar na indústria do óleo e gás, sondas de perfuração, todo o maquinário ligado à cadeia do óleo e gás. Você pode pegar a indústria da defesa, ela tem um transbordamento gigantesco do ponto de vista tecnológico. Saúde, se você pegar o complexo do SUS, inclusive várias coisas que estão ligadas aí com o que a Ceitec faz. O complexo da saúde, a parte de semicondutores e eletroeletrônicos, me parece que o Brasil também tem potencial, né? O que a gente não pode achar é que a gente não vai desenvolver nada. Então a gente tem que olhar quais são esses potenciais que já estão aí colocados. Eu concordo contigo, Paulo. Talvez eu só não concordo com um ponto, tá? Então eu vou me permitir discordar aqui. Eu também ia falar isso aí. Colocou que foi investido muito eu acho que dinheiro. Eu vou falar, Júlio. Eu não sei se é o mesmo que tu vai falar. É isso? Tá. Então vou deixar para falar convidado. Muito é relativo. Eu vou aproveitar essa deixa de vocês, Paulo, né? Porque o Paulo falou custo, né? E como eu tinha mostrado no slide, é investimento, né? Ciência e tecnologia ali, no caso, foi investimento. Porque se fosse custo, era sunk cost, né? E não é, né? Vou só arredondar um número, então, tá? Vamos arredondar um número. Quanto foi investido na Ceitec? Vamos arredondar 1 bilhão. O que significa isso, Murilo? 1 bilhão de reais. O que significa? Olha, qualquer outro país que se aventurou nessa área gastou 10 a 100 vezes mais no mesmo tempo. Acho que é isso, cara. Tem que pensar que eu acho que a indústria aviônica e semicondutores são as indústrias que mais queimam, no bom sentido, combustível, né? Mas também são as que mais vão retornar, e talvez elas nunca deem um lucro imediato, mas elas vão... Eu lembro um desses cantores aí que falava, olha,
O país tem que ter uma companhia aérea, a sua cerveja e mais alguma outra coisa. Sabe, são coisas básicas que você tem que ter para desenvolver em tudo aquilo que o Paulo já comentou. Eu gostaria só de fazer um ponto dentro do que estava se falando, porque o Brasil, semicondutores, ou a área tecnológica, fazer um contraponto com a ilha de Florianópolis aqui. Quando eu cheguei aqui 12 anos atrás, tinha uma ou duas incubadoras tecnológicas e tinha só a indústria de games, ainda que tinha começando a ter algum respeito, duas empresas aqui. O faturamento do município, ou seja, a arrecadação era, sei lá, 90% turismo e serviços, por quê? Porque eu tenho o governo aqui, certo? É isso que movia. Hoje está diametralmente trocado isso. Ou seja, a ilha não pode ter uma indústria por questões ambientais. Então, alguém lá atrás pensou, e eu lembro bem nessa época, a CAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, teve muito envolvida, e criaram-se a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi mudando o nome. E se você olhar hoje, o que percentualmente, o per capita, Florianópolis já é número 1. Claro que em número absoluto, São Paulo ainda é o maior gerador de tecnologia, empresas, startups, etc. Mas se você vê, foi um trabalho pedra sobre pedra, né? Não se construiu isso em um ano, nem 2, nem 5, demorou 10 ou mais. Mas se você olhar hoje a oxigenação aqui da 401, que é a rodovia que vai do centro para o norte, a criação de um polo lá, que é o Sapiens Park, eu vivi exatamente essa virada de página. Então, tudo bem, é um exemplo, é um município, mas que teve uma política pensada, sustentada, e teve, como Taiwan, como Coreia, a realidade de que ilhas, elas têm que fazer alguma outra coisa, porque Portugal se lançou ao mar, né? Porque sabia que não ia crescer do lado da Espanha. Então, acho que são questões aí que, até mais filosofais, históricas, que nos ratificam tudo isso que a gente já falou aqui, né? Eu acho que é realmente uma decisão pouco debatida e impensada e imediatista, parte dessa política mais demolidora que está aí, que infelizmente coloca... Claro, não deu tudo certo no CEITEC, é óbvio, a gente sabe dos problemas, mas eu acho que tem que virar a página. Essa é a minha mensagem, não sei se é a mensagem final, não sei se a gente está perto ou não de terminar, mas já fica aí como, sei lá, algo... Eu queria colocar só os dados aqui, então, para todo mundo, que talvez o pessoal que seja menos da área, assim, para construir uma fábrica de ponta, tá, de semicondutores, que não é o caso da CEITEC, não é uma fábrica de ponta, uma fábrica de ponta custa de 25 a 50 bilhões de reais, investimento de 2 a 3 anos para te construir ela. Tá? Então, quando a gente fala em 1 bilhão de reais num período de 11 anos, realmente é muito pouco investimento para te ter uma competitividade para fazer processador ou fazer memória. Não é esse o mercado da CEITEC. A CEITEC faz chips para rastreamentos, faz, de um pouco tempo para cá, sensores para agronegócio, para saúde, que são muito importantes para o país, mas esse é o nicho de mercado da CEITEC. Então, esse é um dado. Outro dado que o Murilo colocou de Santa Catarina, eu assisti bem recentemente uma palestra, eu acho que era alguma coisa Colombo, ex-governador de Santa Catarina, que foi um dos responsáveis por todo esse polo de tecnologia em Santa Catarina, que tinha um link muito próximo com o Kassab, na época de ministro, que era PSD, né? E isso foi que o Kassab, eu acho que todo mês estava em Santa Catarina ali, né? E ele colocou nessa live dele que só para trazer um centro de pesquisas da Embraer foi 3 anos de negociação para colocar esse centro de pesquisas ali na região de Florianópolis. Então, não é uma coisa que acontece rápido, como tu mesmo colocou. Eu acho que a gente podia ir para os encaminhamentos finais. Eu não vou colocar mais nenhuma pergunta, mas para cada um de vocês fazer uma última fala. O que vocês acham? Pode ver? Quem quer começar? Bom, se ninguém pula, né? Então, eu acho que o papel da indústria de semicondutores numa sociedade como a nossa, que está em desenvolvimento, ele é como o adubo no agronegócio, é como o implemento agrícola, né? Quer dizer, ele viabiliza, ele catalisa as coisas, certo?
E a CEITEC é uma maneira de você aproveitar todas essas ideias para novos adubos, etc., e fazer a coisa crescer. Se a gente tirar a CEITEC, a gente vai ficar tendo ideias e vai faltar vazão para tudo que é possível. Eu queria concordar com o Murilo em tudo que ele falou, e na ideia de que a internacionalização é importante. A CEITEC talvez esteja olhando muito para dentro, talvez ela precise olhar para esses novos mercados, para aquilo que é mais do que CMOs, e olhar para fora, né? E, nesse sentido, buscar essas tais de joint ventures, etc., que são muito prováveis, né? Porque dá redundância, são muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem que olhar para modelos de negócio onde a empresa consegue agregar mais valor e ter um papel muito mais importante, estratégico no ecossistema todo aqui. Só isso. Um comentáriozinho com relação a isso, Panepucci. Tem um projeto da CEITEC que foi depositado uma patente, inclusive, em conjunto com a empresa que tinha interesse nesse projeto, que é a empresa Pirelli de pneus. Então, foi isso. Por que é importante? Porque a gente conseguindo ser fornecedor da Pirelli, a gente não vai ser fornecedor só Pirelli Brasil, vai ser Pirelli Mundial. E essa patente que a gente depositou com a Pirelli foi depositada no Brasil e também nos Estados Unidos já, que é justamente para a gente poder atender a Pirelli a nível mundial. Não digo que vai se fabricar tudo no Brasil, mas pelo menos é um projeto desenvolvido para atendimento internacional. Isso é importante. Como tu colocou, eu acho que o Luiz colocou na fala dele, e o Murilo também colocou, os três colocaram essa mesma observação. Acho que podemos ir, pode ser Murilo ou... Não, eu já mais ou menos concluí, eu só vou colocar 2 pontos. Eu acho que, olhando o contraponto, tá bom, e se vai se liquidar, então o que vai se construir nessa área? Acho que fica a pergunta, então, para quem está decidindo isso, tá? Tem que se pensar, porque a sociedade já está, né, debatendo e cobrando isso. E a outra coisa, eu acho que a gente precisa visitar outros lugares, viver outras realidades, para você realmente dar o valor que você tem. Então, o Brasil é um país muito rico em N aspectos, né? Então, muitas vezes, advém desse fato, a gente não está olhando que o que foi construído tem que continuar e que N países aí fora, com muito menos, fizeram mais, e N países com, às vezes, mais ou igual, não chegaram a esse ponto. Foi o que o Paulo disse ali, já se investiu bastante. Eu acho que o que ele quis dizer é exatamente isso. Tem uma estrada trilhada, né? Então, tem que pensar fora da caixa, tem que olhar, não para o próprio umbigo, para o próprio país, mas é um país muito rico, tem muita coisa feita. Então, tem que continuar isso aí de qualquer forma. São esses 2, e agradeço aí, Júlio, um ótimo debate aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Murilo. Obrigado, Panepucci. Agora, a palavra final aí para o Paulo. Bom, eu vou agradecer a aula que eu tive com vocês, que eu aprendi bastante do setor e da empresa, eu conheço pouco, eu sou, obviamente, muito interessado nisso por conta da discussão de desenvolvimento econômico do Brasil, do nosso progresso e de todos esses temas que são muito caros para mim em economia, né? Eu queria falar 2 coisas. Assim, a primeira pergunta que eu até faria é o seguinte: alguma empresa privada brasileira investiria R$1 bilhão para fazer uma empresa de semicondutores do zero, uma empresa nacional, né? A minha impressão é que não, né? Eu até gostaria de ouvir vocês, porque eu acho que o ponto a palavra-chave aqui é ingenuidade, né? Valeria a pena vocês olharem um pouco a história da Samsung. A Samsung foi criada de maneira muito parecida com a CEITEC. A Samsung só existe porque o governo coreano criou a Samsung. O General Park, que criou a Hyundai, criou a LG, criou a Samsung, bancou com todo tipo de investimento, financiamento público, subsídio, compra governamental. Ele fez de tudo e mais um pouco para construir a Samsung e transformar a Samsung na gigante que ela é hoje. Então, se os coreanos hoje estão na fronteira tecnológica de semicondutores, não é que um coreaninho, um empreendedor, acordou um dia lá e falou: vou fazer semicondutor. Muito pelo contrário. O Ocidente queria esmagar a Samsung, queria esmagar a Hyundai. A Hyundai só sobreviveu porque ela foi socorrida pelo General Park. Essa é a história da Hyundai. Inclusive, a GM se associou com uma local coreana e o General Park defendeu. Aliás, algo parecido aconteceu no Brasil também. A Gurgel foi trucidada pelas multinacionais, né? Essa é a história do desenvolvimento econômico. É isso que a gente precisa levar para o Brasil,
para as pessoas entenderem que as coisas funcionam assim, não assado, né? Então, se a gente desperdiçar a CEITEC, vai ser simplesmente mais um outro projeto maravilhoso que a gente jogou na lata do lixo, né? E a gente vai continuar sendo um país pobre como a gente faz 40 anos já que a gente está estagnado nesse nível. Então, eu acho que o caso da CEITEC é emblemático e eu acho que ajuda muito para as pessoas entenderem olhar para a Ásia, né? Porque a Ásia é um lugar onde milhares de CEITECs foram feitas e a maioria deu certo. Isso é a Ásia. Bom, se todo mundo fez suas últimas falas, eu queria agradecer o Luiz, que já foi, Panepucci, Murilo e Paulo. Eu acho que o debate só enriquece a nossa discussão. Espero que tenha bastante gente lá do Ministério da Economia e do MCTI assistindo. Eu enviei o link para eles hoje, convidei eles a assistir. E vamos ver se com todas essas discussões e com as notícias que eu passei para vocês antes da gente começar aqui, se a gente consegue dar uma virada nessa decisão do governo e fazer o que é melhor para o Brasil, né? Porque aqui esse é o interesse, independente de partido político, ideologia política, a gente quer fazer o que é melhor para o país. Então, muito obrigado a todos que debateram aqui, a todos que enviaram perguntas, o pessoal que assistiu, a todos os canais que compartilharam com a gente as informações. Hoje a gente viu que teve audiência hoje de pessoas que normalmente não são da nossa área aqui. E queria dizer duas coisas, pedir lá para o pessoal dar uma curtida lá no nosso canal do YouTube, quem tem interesse, a gente tem vários vídeos bem curtinhos, de 5, 10 minutos, os debatedores que tiveram aqui hoje, o vídeo inicial de vocês, a gente faz um vídeo curtinho e deixa postado aqueles 5 a 7 minutos que vocês falaram, separadamente, para quem quiser assistir uma das falas. Então é só chegar, daqui um dia ou dois, vai estar tudo disponível lá no nosso canal do YouTube. Obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado, gente. Boa sorte. Boa sorte para vocês, boa sorte para nós todos. Valeu. Isso aí. Júlia. Valeu, Murilo. Obrigado. Prazer aí. Tchau, tchau.